Olá a todos, saúdo a todos com doce paz, ressignificando a jornada, 12º dia. Hoje nós vamos falar sobre Agar, quando Deus enxerga os esquecidos. Livro de Gênesis, capítulo 16, versos 13. Ela deu este nome ao Senhor, que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê, pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? Queridos, estamos aqui chegando ao 12º dia. Dia maravilhoso, glória a Deus, queridos e amados do Pai. E hoje o céu ele tem um encontro marcado com os esquecidos, os rejeitados, os mal interpretados, os usados e os que vivem dias que em silêncio pesa. Mas de qualquer grito, hoje o céu ele vai falar. Vai falar abastu de cantere decai, com os que andam no deserto. Amados, sem saber, muitas pessoas, a gente entende aqui, foram empurrados com os que vivem em tendas. E onde o amor era obrigação e não escolha. Hoje o céu ele vai até onde ninguém pode ir. Não é verdade? Então, o lugar onde Agar ela foi parar. Agar, vou contar a história dela. Uma mulher que muitos só lembram como a escrava de Sara. Uma mulher que carregava no ventre, mas não carregava honra, porque ela não era a esposa, ela era a substituta reprodutiva, ou seja, ela não tinha aliança. Ela só tinha a função, ela não tinha afeto, ela só tinha a missão. E que missão era essa? Dar um filho ao marido de outra. Agar foi usada. Por que eu estou dizendo isso? Dar o filho ao marido de outra. Como assim o marido de outra? Se Sara era esposa de Abraão? Sim, claro, obviamente. Mas ela não era esposa dele. Ela era o quê? Ela era escrava da esposa dele. Então, queridos, Agar ela foi tratada como um recurso, como uma solução biológica para um problema. Então, eu quero dizer aqui que muitas pessoas tentam achar soluções para os problemas espirituais. E Sara foi assim, porque ela era estéril, ela não esperou o tempo de Deus. E quantas vezes nós também fazemos isso? Tentamos ajudar a Deus, tomamos atalhos, forçamos as portas, criamos alicerces ou criamos Ismaéis, ou seja, Ismaels aí. Nós deveríamos estar, sabe o quê? Esperando os nossos Isaques. Porque hoje nós não vamos falar só para o erro de Sara, mas hoje nós vamos falar. E o céu hoje quer nos fazer olhar para a dor de Agar. Por quê, pastora? Porque Agar é um símbolo das que estão dentro das nucas, ou seja, aquelas que não são tratadas como parte. Aquelas que são pessoas que não têm parte. Como é que é isso, pastora? São aquelas que estão perto, mas nunca sentem pertencimento. Por quê, pastora? Das que fazem parte da promessa, mas elas vivem como se fossem descartáveis. E às vezes nos sentimos assim. E Agar, ela estava dentro da casa de Abraão, o pai da fé. Mas isso não poupou a sua dor. Isso não blindou ela da rejeição. Isso não lhe deu o direito igual ao da esposa. Por quê? Porque ela era escrava da esposa. E quando ela engravidava, ela muda. A Bíblia diz que ela começou a olhar com desprezo para Sara. E aqui muitos julgam essa parte. Mas Sara foi muito humilhada. Eu não tenho dúvidas que Sara foi humilhada. Mas a que ponto? Vamos lá.
Eu não estou aqui defendendo o H, não, tá? Não estou defendendo o amante, não estou defendendo nada, não. Estou falando daquilo que o Senhor está colocando no meu coração. Porque tem pessoas que confundem a forma de você raciocinar com a forma de você explicar. E eu estou trazendo um raciocínio somente e uma explicação somente. Quando aquela mulher engravida, ela muda. A Bíblia diz que ela começou a olhar com desprezo para Sara. Por quê? Porque ela viu o lugar que ela estava. E aqui muitos julgam H. Mas quem aqui nunca agiu com dor na hora da situação difícil, né? E Deus, quando fez a promessa, eu creio que quando ela agiu com desprezo para Sara, foi quando exatamente Deus fez a promessa para ela. E ali dava um filho, dava mais outro e tal. Aquelas coisas iriam acontecendo. Então, quantas vezes a gente responde o abandono com arrogância, né? A gente age com falta de intrepidez. Quem nunca tentou mostrar força quando na verdade estava o quê? Em pedaços. Então H, ela não era má, ela era ferida. Ela era uma pessoa tão ferida, que as feridas tendem também a impulsionar a pessoa a ser uma pessoa desprezível ou agir com desprezo. Ela era jovem, imagina, vamos lá. Ela era jovem, vulnerável, grávida, mas também cansada de ser invisível. Por isso, ela provocou Sara, porque aquele que se sente desprezado também despreza. E Sara era a esposa de Abraão, e H não aguentou, né? H não aguentou. E aí Sara, o que Sara fez? Sara, como esposa de Abraão, não aguentou ali a impulsividade e ali o desprezo de H. Ela pediu imediatamente que Abraão tirasse ou expulsasse H da casa o qual eles estavam, das tendas ali, né, da terra. E Abraão, passivo, ele permitiu H fugir sozinha, grávida no deserto. Imagina. Deus está visitando pessoas aqui. Deus está visitando pessoas aqui. Deus está penetrando no mais profundo de mulheres aqui. E eu vou dizer, vamos lá. Você consegue imaginar isso? Uma mulher sem marido, sem proteção, sem casa, grávida, andando sem direção, tudo por causa de uma escolha que ela não fez. Ela foi obrigada a fazer. Ela não pediu aquilo, mas ela foi colocada naquela história. E eu quero trazer aqui que quantas pessoas estão vivendo coisas que não escolheram. Quantas mulheres estão com filhos no ventre, no abandono no coração. Quantas pessoas estão andando por desertos emocionais, criando decisões que não são suas, são alheias. Tem pessoas que vivem para os outros, nas decisões dos outros. Eu falo, vamos lá, famosos. Famosos mostram tanto a sua história para as pessoas que já estão tão acostumados a tomar decisões que não são deles, mas são de suma importância a opinião de quem o segue. Então isso o quê? Isso traz um transtorno de identidade. A pessoa fica sem identidade, ela se perde no meio do caminho e ela acaba ficando uma pessoa depressiva, porque ela já não tem mais a atitude ou até mesmo tomar decisão por ela si. Então hoje, como Dia dos Namorados, há quem está aí celebrando, sim, mas há também aqueles que estão em prantos. Há mulheres que deram tudo a alguém que só queria usar. Homens que tentaram ser fiéis a alguém que nunca os enxergou. Jovens que estão sendo pressionados a encontrar alguém logo. Como se casar, né, fosse um troféu e não um propósito. E o Espírito Santo de Deus, ele vem aqui hoje para te dizer que ele não vê, né? Que ele não vê aquilo que você vê. Que o Espírito Santo está dizendo, eu vejo quem foi usado. Eu vejo quem foi deixado. Eu vejo quem está no deserto. E H dá um nome a Deus. Um nome dos nomes.
mas poderoso e íntimo na Bíblia. El Roi, o Deus que me vê. Isso não é pouca coisa. El Roi. Queridos, porque tem momentos na vida que a gente não precisa de uma porta aberta. A gente só precisa saber que alguém ainda nos vê. E H, ela está perto de uma fonte de água no deserto. E é ali que o anjo do Senhor aparece. E não é qualquer anjo. A forma como o texto é escrito nos mostra que era uma manifestação do próprio Deus. Recamalabassou de cantarai de cobanarrassou de calalahas. Porque Deus, ele se revela aos invisíveis, aos que estão lá no anonimato. Porque esses últimos dias, eu vou dizer para vocês, Deus está tirando pessoas de palco e trazendo do anonimato e colocando no palco aqueles que são invisíveis. Amados, Deus não aguenta ficar longe dos rejeitados. Deus, ele conhece o coração de cada ser humano. E ali no chão, aquela mulher grávida, cansada, empoeirada, sem direção, mas ela escuta o céu chamar o seu nome. E Agar, serva de Sara, né? Sarai, que foi para Sara. Sara que tomou uma decisão, que eu acredito que o seu coração estava em prantos, não que ela desacreditasse na sua promessa, mas que ela se via impossibilitada de gerar aquela promessa. Mas o Senhor dos Senhores prometeu. Mas não é esse o texto que eu trago hoje para você. Deus sabia a resposta, mas ele queria que Agar falasse. Deus queria ouvir da boca da Agar. Ninguém nunca se importou em ouvir a sua origem e o seu destino. E é com o céu hoje que você precisa conversar. É com Deus. É como se o céu dissesse, sabe, você não é uma barriga, você é uma história, Agar. Ei, você não é uma barriga, você não nasceu para qualquer coisa, você é uma história. E ali começa uma conversa poética. Deus manda ela voltar, mas ela não sem antes de uma promessa, né? Você está grávida e terá um filho, e você o chamará de Ismael, porque o Senhor ouviu o seu clamor. Ismael significa o quê? Deus ouve. Deus ouve. Arabastu camanaiaxê, de camanabassou, de cantarai, de raço, de canta. O ventre dela era a resposta do céu para o silêncio da alma. O filho dela seria o lembrete eterno que Deus não ignora o choro dos esquecidos. E aqui nós precisamos o quê? Fazer uma pausa espiritual. Porque quantas mulheres hoje estão o quê? Carregando Ismaéis, né? Filhos que nasceram de um contexto ideal, grávidos, né? Filhos que não são planejados, filhos de relacionamentos interrompidos, histórias quebradas, mas mesmo assim, Deus olha e diz, eu não vejo, eu ouço, eu estarei com você. Ismael, ele não foi rejeitado por Deus, ele cresceu no deserto sim, mas ele cresceu forte, ele virou líder de nações, ele representa hoje muitos povos árabes, isso mesmo. A sua descendência é incontável. O que começou com abandono terminou com multiplicação. Vocês veem que os árabes, eles são prósperos? Porque o deserto, ele não tem poder de matar o que o céu decidiu para manter vivo. E Agar voltou. Ela criou Ismael por um tempo com Abraão, né? E ali depois ela foi expulsa de novo, né? Porque Isaac nasceu. Então, dessa vez, Deus não manda ela voltar, porque agora era o tempo do rompimento. Existem rompimentos de ciclos que o Senhor faz entre amizades, entre questões pessoais, entre um local que você mora, que você já encerrou
uma cidade, uma casa, um apartamento, o Senhor encerra ciclos. E a gente entende, eu vou dar um exemplo meu, tá? Quando eu já não tenho, por exemplo, se eu trabalho num local, eu não tenho vontade de voltar para aquele local, ali significa o início de um rompimento de ciclos. Não que eu tenha preguiça, eu sou acomodado, porque eu não sou, para trabalhar eu não sou. Mas quando eu inicio esse instinto de não querer ir, é porque realmente está se encerrando. E às vezes você quer voltar para qualquer lugar menos para casa, também é mudança. Tem momentos em que Deus, ele manda assim você voltar para ele te tratar, mas nem todo momento ele manda você seguir. Sabe por quê? Tem coisas que ele manda você seguir para você se libertar e outros ele manda você não seguir. Vai entender Deus, né? Naquele segundo deserto, Agar, ela tinha sede. E quando a água acabou, Agar colocou o menino debaixo de um arbusto, né? Corrigindo. E ela vê a sua morte. O anjo do Senhor aparece outra vez e diz: não temas, porque Deus ouviu o menino. Olha que coisa forte. Sabe o que isso quer dizer? Que o céu ele não perdeu Ismael. O céu não perdeu Ismael de vista. O céu não perdeu Ismael de vista, porque Deus não ignora os filhos de histórias quebradas. O menino que nasceu de uma relação sem aliança, ainda assim é protegido por uma aliança superior. Hoje Deus quer falar com mães solos aqui, com pais feridos, com jovens que nasceram em ambientes hostis, com mulheres que foram abandonadas, com homens que foram traídos, com crentes que foram expulsos do sistema. Sara, você pode até ter sido usado por alguém, mas você foi visto por Deus. Você pode até ter sido criado como Ismael, sem apoio, mas você não está sozinho. E para quem está solteiro hoje, dia dos namorados, essa ministração é para você aí, para nós aqui, amém? Então não permita que o marketing da carência te empurre para o deserto emocional. Agar ela teve sim um companheiro, sim, mas foi por uma estação. Ela era sozinha mesmo. E quando parecia ali acompanhada, queridos, é melhor estar às vezes acompanhada do que ir num lugar de paz do que acompanhada no lugar da opressão. Então, Deus, ele vê o seu coração. Deus, ele vê a sua espera. Deus, ele vê a sua fidelidade. E ele sabe como unir histórias sem precisar de manipulação. Ei, Deus está falando com você. Não se precipite, se entregue para Deus e não se entregue por carência. Não aceite ser segunda opção de ninguém. Você não nasceu para ser ou viver como Agar. Você nasceu para ser herdeiro da promessa. E mesmo que a vida tenha te jogado dentro do deserto, o Senhor ele está contigo lá. Agar é lembrada de um nome, por um nome, El Roi, ou seja, o Deus que me vê. Queridos, que nome, né? Que nome, que nome. Que nome você tem dado hoje nos desertos que você tem passado. Hoje o céu ele quer revelar você com os olhos de misericórdia, porque Deus ele te vê. Ele te vê no esforço que você tem feito, ele te vê no abandono, ele te vê no meio do medo, ele te vê, escuta e ouve as suas lágrimas escondidas. Ele vê o filho que você cria sem ajuda, ele vê a opressão que você sente por andar e estar solteiro, ele vê o julgamento que você tem enfrentado por decisões que nem foram suas. E hoje ele diz: Ei, você aí, eu sou Deus que te vê, não apenas te vejo, mas te sustento. Aleluia, rabasto decanta, eredecai. O Espírito Santo hoje me trouxe aqui, queridos,
para te dizer que uma geração, você não foi esquecido. Uma nova geração Deus está levantando. Nós estamos falando de Agar, de uma mulher rejeitada, de uma mulher que foi usada, de uma mulher que foi empurrada para o deserto, sem ao menos ter escolhido a sua história. Mas o céu, ele não está terminado. Deus está nessa palavra. Deus conhece a sua dor. O céu, ele está apontando para o fruto do ventre dela, Ismael. Ismael não era filho da promessa, mas o que os homens esperavam, mas era o filho da aliança que Deus preservou. Aleluia! Você entende isso? Ele não era o projeto ideal, ele não nasceu da espera paciente, ele não foi gerado em um casamento legítimo. Deus está falando aqui com pessoas. E hoje Deus está trazendo isso para você. Quantas vezes a gente quer as coisas do nosso jeito, não é verdade? Eu já fui muito assim, impossível. E Deus está falando aqui, deixa eu te dizer algo. Ei, deixa eu te dizer. Que vai abalar o inferno. E vai acender o fogo no teu peito agora. Você não é qualquer pessoa. Você não pode ter sido planejado pelos homens. Amém? Mas você foi perseverado, preservado por Deus. Você pode até ter vindo de uma origem conturbada, mas carrega uma unção incontestável. Você pode ter nascido de um deserto, ou no deserto, corrigindo aqui, mas vai se frutificar no meio dele. Deus não apagou Ismael da história. Deus escreveu com ele uma nova linhagem. Deus não matou com sede, mas Deus fez brotar o poço e água da rocha. E onde havia ali poeira, Deus trouxe, sabe o quê? Deus trouxe água. Queridos, sabe o que isso significa? Que os homens rejeitam, Deus redime. Tudo que o homem rejeita, Deus vai lá e redime. E o que Deus começou, ele termina. E o que o homem começou em desprezo, Deus vai lá e termina em expansão. E o que foi chamado de erro, Deus vai lá e converte em destino. Escute aqui. Querido, escuta o Espírito Santo de Deus. Agar estava sob a casa de Abraão. E por causa disso, mesmo após a separação, Ismael continuou sob a bênção de Abraão. E se Ismael tivesse deixado a bênção de Abraão, e deixa eu te profetizar aqui. Vamos lá. Deixa eu profetizar. Eu e você também estamos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa, Gálatas 3:29. Então, eu sou herdeira. Vamos proclamar hoje? Vamos declarar isso com ousadia? Fazer o diabo agora, em nome de Jesus, cair por terra, glória a Deus. Aleluias. Eu sou herdeiro da promessa. Eu sou semente de fé. Eu sou filho do Deus que me vê e ouve. Eu posso ter crescido sem apoio, mas não cresci sem propósito. Eu posso ter sido rejeitado por homens, mas eu fui aceito por Deus. Eu posso ter começado do chão, mas eu serei levantado para os céus. Ismael não apenas sobreviveu ao deserto, mas ele também venceu e hoje é próspero da sua descendência, porque estava debaixo de uma aliança dada por Deus. Ismael, estabelecido no deserto, Ismael se tornou pai de príncipe. Ismael não voltou para mendigar em Canaã. Ele cresceu em Parã e se casou e construiu e multiplicou. O que isso quer dizer, pastora? Que o deserto ele não te impede de receber. O deserto não te impede de você, aleluias, receber o que Deus tem. Mesmo que haja abandono, mas Deus não apaga a sua identidade. A autenticidade. Nós geramos aí um sistema assim de criação, mas Deus não anula a presença dele em você. Então, queridos, vamos entrar em oração aqui, glória a Deus, para que a gente possa, em nome de Jesus, estar entregando tudo isso na mão dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se você não adquiriu ainda meu devocional, vai aí nas minhas redes sociais e adquira, em nome de Jesus, se fortaleça nele todos os dias, 365 mensagens por dia, R$ 49,99. Aleluias, eu envio para vocês, isso é fora a taxa de envio, tá? Deve ser uns 10 a 17 reais no máximo.
Glória a Deus, por isso Ele é fiel em tudo que Ele é, em tudo que Ele faz. Preciso propagar que, afinal de contas, é da obra que eu estou, aleluias, aqui repercutindo com vocês. E é nela que eu quero continuar. Não é só sobre mim, mas é sobre Deus. É sobre o que Deus vai fazer, é sobre o que Ele está fazendo, é sobre o que Ele vai continuar fazendo em nossas vidas. Então, o Senhor cura as feridas dos esquecidos. Pai querido, Pai amado, nós nos colocamos hoje diante do Senhor. Por cada homem, por cada mulher, estou, Senhor, neste momento, com o coração aqui partido. Muitas mulheres, Pai, têm falado comigo, almas solitárias, Senhor, têm sido rejeitadas pelo marido, pelo namorado, mas hoje, ou homens que têm sido traídos, ou situações, Senhor, vice-versa, quantas situações, Pai, por filho que foi rejeitado, cada mãe abandonada, por cada jovem que dorme chorando todas as noites, por cada pessoa que hoje, neste dia dos namorados aí, dentro de um calendário, muitas pessoas aqui se sentem invisíveis por causa de um marketing, esquecidos e deixados de lado talvez, mas o Senhor é um Deus que vê, o Senhor é um Deus de El Roi, o Deus que enxerga além das aparências, o Senhor é um Deus que enxerga além das aparências, assim como o Senhor enxergou Agar. Quando ninguém mais quis, o Senhor viu Ismael, o Senhor fez acontecer. Então hoje, Senhor, visita os desertos dos teus filhos, visita os quartos escuros, visita os travesseiros molhados, visita os silêncios da alma, visita, Senhor, a história que começa com rejeição, mas o Senhor é Deus para estar hoje caindo por terra. Visita aqueles, Pai, que cresceram sem pai, sem uma mãe, sem um abraço. Cura as feridas dos esquecidos. Cura os homens que aprenderam a sorrir para esconder o abandono. Cura as mulheres que se vestem de força, mas por dentro gritam em carência. Cura os solteiros que hoje acham que nunca serão vistos. Cura os divorciados que se sentem marcados pela vergonha. Cura os órfãos emocionais que vivem com o coração sem teto. Ah, Jesus, Tu és o Deus que nos encontra na beira da fonte. Tu és o Deus que nos levanta quando a água acaba. Tu és o Deus que abre o poço no meio do deserto. Tu és o Deus que sustenta onde não há sombra. Tu és o Deus, o pão da vida, onde não há consolo. Tu vem e nos consola. Então hoje o Senhor cura, abraça, restaura, levanta os que caíram. Ressuscita os novos, Pai. Ressuscita os sonhos. Aqueles sonhos que foram abortados, alinha a identidade, desfaz a mentira do capeta e faz, Senhor, hoje essa pessoa ela se levantar. Ninguém ama, ninguém vê e ninguém quer. Esse sinônimo hoje cai por terra. Cai por terra porque o Senhor vê. Seja aniquilado toda e qualquer tipo de sofisma do diabo. Hoje é caído por terra. Porque o Senhor vê sim. O Senhor vê sim, porque o Senhor chama a nós pelo nome. O mundo nos classificou como erro muitas vezes por não fazermos parte da sociedade de status, mas o Senhor é o Deus que tem a promessa. O Senhor é Deus que nos faz nascer em meio ao caos e colocar-nos em lugares onde jamais a gente pode esquecer. O Senhor é Deus que não esquece. E agora, Senhor, eu me levanto hoje em nome de Jesus para declarar que sobre os teus filhos e filhas hoje, uma palavra profética com autoridade, com unção, com fogo, que essa pessoa vença em nome de Jesus. Eu quero declarar com você. Você pode declarar? Eu declaro que nenhum dos teus será enterrado emocionalmente no deserto. Eu declaro que toda dor do abandono hoje será transformada em altar de testemunho. Eu declaro que toda alma solitária será preenchida pela Tua presença, Senhor, poderosa e suficiente. Eu declaro que nenhuma mulher aqui que foi usada será mais vista como descartável, ela será honrada. Eu declaro que nenhum homem que foi rejeitado será mais escravo do silêncio, ele será o pai de multidões. Eu declaro que os Ismaéis de hoje serão príncipes no meio do deserto. Eu declaro que os filhos da dor serão líderes de nações. Eu declaro, Senhor, que quem foi afastado do banquete agora será chamado para governar no meio da escassez. Em nome de Jesus, eu declaro que os que foram deixados de lado se tornarão o centro da promessa que o céu vai cumprir. Em nome de Jesus, amém e amém
e amém. Glória a Deus. Se você aí gostou desse vídeo, compartilhe, curta, comente, para que mais pessoas hoje possam conhecer essa palavra de honra, de vitória no seu coração. Deus te abençoe e fique com o Papai do céu.